Esperar o pessoal entrar. Esperar a doutora Roselice entrar. Oi, Fatinha! Obrigada aí, Fatinha. Eu tô esperando a Roselice entrar e o pessoal entrar. Oi, Rosângela. Tudo bem, gente? Obrigada aí por... Oi, Rose. Aí, chegou a Rose. A Rose entrou, cadê? Cadê? Tá conectando, gente. Oi, Rose! Tudo bom? Cabelo tá ok? A unha tá ok, Rose? O batom? Batom tá ok? Tá tudo Obrigada, ok. Rose. Tá tudo ok. Obrigada, Rose. Vamos esperar um pouquinho. O pessoal tá começando a entrar aí na nossa live. Mas enquanto isso eu vou te apresentando o pessoal. A doutora Roselice é minha amiga pessoal. Temos muitas coisas em comum e uma delas é o direito. E ela é chefe da Escola do Consumidor do Procon. Não é isso, Rose? Tô certa? Perfeito. Então tá. Rose, se você já quiser começando, que o pessoal vai entrando aí, a gente pode esperar mais um pouquinho. Você quer falar alguma coisa? Você quer começar a dar uns nuancezinhos assim sobre os princípios básicos do direito do consumidor para o pessoal poder entender direitinho? Então vamos lá. Uhum. Eu quero agradecer a ti, Luciana, que me Obrigada. convidou. Super feliz, fiquei honrada. Obrigada. E eu tô feliz de ter aceitado, amiga. E é um prazer falar um pouquinho sobre o direito do consumidor, principalmente nesse momento que a gente está passando por uma crise de saúde pública, enfim. Que nesse momento a gente está tendo realmente muitas dúvidas sobre o direito do consumidor, então acredito que vai ser bom para todos nós, né? Falar e... Muito proveitoso. Estamos Tô vendo todos que tá muito em entrando um monte dúvida. de gente aí. Tá tentando um monte de gente. A Lu Gamboa, lá de Recife, minha amiga. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Gente, fala oi aí, meninas. O áudio tá voltando. Usar o fone fica melhor. Vamos usar o fone, gente. Boa dica, o meu amiguinho. Verdade, peraí. Vou pegar meu fone também. Peraí. Deixa eu pegar meu fone. Ai, meu Deus do céu. Olá. Bora aí. Deixa eu pegar meu fone aqui também. Eu esqueci desse detalhe do fone. Rose, você tá com fone? Tô com fone. Pode continuar falando enquanto eu me ajeito aqui. Então, eu tô vendo que tá entrando um monte de colega aí, ó. Um monte de advogado. Todo mundo Que tem dúvida, né? bacana! Porque nem todo mundo é especialista em direito do consumidor, né? Direito do consumidor é uma coisa. E mesmo assim, Verdade. mesmo com toda a sua especialidade, tem coisas que é muito nova por causa da situação do Covid, né, amiga? Muito novo. É bem particular, né? Mas enfim, Melhorou tá aí, entrando Leonardo, o aí. som? Melhorou, pessoal, o som? Acho que melhorou, né? Ninguém respondeu. Eu acho que melhorou, sim. Até para mim melhorou. Pra mim também. Então, bora Olha lá. lá. Manda. Bom, então eu vou começar a Mônica, gente Cristina, essa mas pode falando. conversa sobre mais ou menos um conceito de consumidor e fornecedor está dentro do código, né? Mas é sempre bom a gente dar uma lembradinha de algumas coisas. Então, o consumidor, para o entendimento do código, é todo aquele que adquire ou usufrui de um bem ou um produto, um serviço, como destinatário final. Ele vai consumir aquilo. Fica para ele próprio, né? E sim, o fornecedor pode realmente... É aquele que produz, fabrica, enfim, aquele que fornece diretamente ou não. Tá cortando, né? Cortando?
minha? Abrir aqui para ver se Não, foi a minha. Foi a sua? Acho que, Ah, eu até acho que foi a perguntei pro minha. A minha pessoal se internet era a minha hoje ou se resolveu era dar a problema sua. aqui em casa. A minha internet hoje resolveu dar problema aqui em casa. Mas vamos lá, vamos dar tudo certo Tá, no não, final. mas é assim mesmo. Vai. Bom, então é isso. Eu estava falando antes, Lu, sobre consumidor de uma maneira muito clara, muito simples. Na verdade, a escola do consumidor, eu trabalho no Procon, como a Lu falou. A escola do Procon, ela tem por finalidade justamente levar a informação sobre as leis de proteção ao consumidor de uma maneira bem simples, bem clara, tanto para o fornecedor quanto para o consumidor. O que a gente repara lá na escola, assim, com frequência, é Hum, que os fornecedores também têm muita dificuldade de entender se eles podem ser consumidor também ou não. A gente também vê exatamente. dificuldade nos fornecedores, principalmente, quando eles não conseguem, por exemplo, contato ou acesso a toda a legislação, porque essa legislação que orienta fornecedor sobre placas, precificação, toda essa parte aí, como que deve sair uma nota fiscal, que tem que conter, todas essas Uhum. informações, ou a grande parte delas, está numa legislação esparsa, né? Então, a escola faz esse trabalho também. A gente compila toda a legislação, repassa para os fornecedores, faz palestra, faz cursos, né? Bom, mas eu vou retomar, então, o que eu tinha falado antes sobre o conceito de consumidor. Consumidor é todo mundo, somos todos nós, né? A gente consome Isso. diariamente, enfim, é um conceito muito simples. Basicamente, todo mundo é consumidor. Desde que É. nascemos, somos consumidores, né? É, Ou estamos o sempre pai ou a consumindo. mãe vão comprar para que a gente bebê ainda consuma, né? Faça, enfim. Isso. E o fornecedor então, é um pouquinho mais abrangente, no sentido de que ele pode ser realmente um fabricante, ele pode ser aquele que presta o serviço, enfim, é Isso. aquele que participa de todo aquele movimento, aquelas partes, até um produto chegar finalmente para o consumidor, onde ele vai ser, digamos, consumido, vai ter um destinatário final para aquele bem ou para aquele serviço, né? E Uhum. o fornecedor, ele pode ser consumidor considerado ou equiparado a consumidor em alguns momentos, quando se percebe nele a vulnerabilidade, porque às vezes o fornecedor adquire bens, adquire materiais que não é realmente insumo para o produto que ele produz, final, Uhum. Uhum. e ele naquela situação, caso a caso, realmente tem que ser estudado, mas É, naquela situação em que ele exerceu o direito de compra de um determinado produto, ele se coloca na vulnerabilidade de não conhecer bem o produto, de não conhecer bem a técnica do produto, e ele tem que ser protegido também, é um direito, né? Então, isso. nesses casos, o fornecedor ele também pode ser equiparado a um consumidor e ter todo o amparo do PROCON, da legislação consumerista, né? Da legislação que protege o consumidor, enfim. Então é É. isso. Esse eu vejo que é o maior dúvida, né? Entre As pessoas se consumidor e enquadrar, não se fornecedor. enquadrar. É. Olha, Rose, tá entrando um monte de gente amiga aí, tá muito legal. Eu quero te interromper só um pouquinho para agradecer ao pessoal que está nos prestigiando aqui, né? É um assunto muito interessante. Mas assim, Rose, depois de toda essa explicação dos princípios básicos, né, do direito consumidor, a gente podia entrar nesse tema que está assim perturbando todo mundo, inclusive a mim, a muitas pessoas, que todos nós temos filhos na escola, na faculdade, e aí você disse que o Procon, lá através da escola, está lançando umas cartilhas para esclarecer essas dúvidas dos consumidores, é isso? É isso, basicamente é o trabalho que nós fazemos dentro da escola do Procon. Como eu falei anteriormente, é um dos objetivos a gente levar a informação de uma maneira um pouco mais fácil, mais palatável, né? Os colegas Inclusive, se o nossos pessoal aí quiser do fazer alguma direito. pergunta, Rose, desculpa te interromper de novo. Pessoal, Não, se vocês quiserem imagina. fazer alguma, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu vou anotando aqui e vou repassando para a Rose, para ela poder não se desconcentrar, que eu vou fazer essa intermediação aqui, essa mediação aqui, das perguntas para ela poder responder. Se a gente não conseguir responder tudo hoje, porque nós temos só uma hora no máximo, e a gente não quer ficar uma live chata, muito extensa,
a gente depois faz uma segunda live, né, Rose? Que não falta é Isso, assunto para sem a gente problema, falar. sem problema. E aí a gente vai passando. Sem dúvida, gente, mande pergunta, porque a Rose é expert no assunto, tá vivendo isso todos os dias, e só se não tiver, se ela não conseguir esclarecer, mas ninguém mais vai conseguir. Não, então pode mandar pergunta sim. Sendo possível, a gente esclarece, Você me sem pergunta aí, amor, você não problema. tá olhando. É, Então, eu tô olha com um só. auxiliar aqui me fazendo isso para mim também. Bora lá. Ai, que maravilha! Bom, então olha só, essa foi uma surpresa muito grande para todos nós, o coronavírus, né? Uhum, Ninguém imaginava que pudesse uhum, acontecer uma coisa dessa. Acredito que todo mundo tenha sido afetado de uma maneira ou de outra, além dessa restrição da gente ter esse movimento, de poder ter essa liberdade, né? Com uhum. outros problemas também. Nós fomos afetados de várias maneiras. E Todas. de todas as maneiras. Ninguém imaginava isso. E está Inclusive essa sendo. semana, te atropelei de novo, Rose. É Não, porque a semana, imagina. inclusive, nós vamos ter live de todas as áreas, porque todo o mundo jurídico foi atingido, todos os nossos direitos. Nós tivemos problemas com idoso, condomínio, tudo mudou por causa desse Tudo corona. E mudou. Exato. vamos ter muito. É, Mas aí, tudo pode mudou. continuar. E nessa parte da educação foi uma das primeiras assim que o pessoal sentiu de pronto, porque o cidadão em geral, os consumidores, porque afetou as escolas. E lógico que quando afeta o assunto, toca no ensino, toca na escola, afeta um número enorme de Uma pessoas, de massa muito cidadãos, grande. né? Uma É massa muito muito grande. grande. Uhum. Então, tudo começou com o nosso governador, né? Que ele lançou, então, os seus primeiros movimentos para que realmente contesse o vírus. É um problema realmente de saúde pública muito sério, muito grave. As escolas, a gente sabe, os meninos eles não conseguem ter o mesmo cuidado que a gente tem, por exemplo, de escutar, não troque copo, não divida merenda, não toque Anota no as seu perguntas. colega. Não existe isso, né? Então as pessoas Uhum. acabam, as crianças não têm esse controle. É muito Não difícil, a tem. aglomeração é certa. Então, foi uma das primeiras medidas tomadas, que foi a suspensão das escolas, e aí começou todo esse, digamos assim, uma correria para a gente ver como que ficaria Uhum. essa situação. Então, dia 17, antes do dia 17, saiu uma nota técnica da Senacom, dando Sim. algumas orientações Uhum. sobre como controlar ou o que fazer, digamos assim, com as mensalidades, com esses contratos que foram realizados antes do coronavírus para serem exercidos de uma maneira e eles estão modificando os contratos, né? A pergunta maior é: vamos cancelar esses contratos? E a Complicado. Senacom é complicado. O que acontece? Nós, antes da Senacom, o Procon do DF, o Procon do Rio de Janeiro, o Procon de São Paulo, nós todos estávamos movimentando já para fazer as cartilhas antes dessa nota técnica sair. Quando essa Uhum. nota técnica saiu, até atrasou um pouco nossa cartilha, porque aí eu fui também tomar base do que ela estava falando. E ela É, estava para se saindo adequar, mais né? ou menos, claro, e ela estava saiu mais ou menos no caminho que o PROCON já estava tomando, que é o caminho da negociação. E logo em Uhum. seguida as coisas foram digamos, assentando na mesma linha, o que tornou mais fácil para a gente até explicar. Então, o que diz a nota técnica da Senacom e a cartilha do Distrito Federal, do Hum. PROCON do Distrito Olha, gente, Federal? fiquem atentos, pessoal. Fiquem atentos, pessoal. Isso é interessante. Que as escolas... primeiro vamos entender uma situação. Os contratos de escola, eles são feitos com um valor anual. O que a gente faz de dividir mensalidades em mensalidades é para, digamos, auxiliar os pais, né? Tornar Uhum. mais fácil o pagamento desse valor, dividindo pelo tamanho do contrato, que normalmente é de um ano mesmo. Então é por isso que Uhum. vem as mensalidades. Mas normalmente tem um valor X, um valor fechado. Quando o pai vai fazer a matrícula, a escola ela diz, ó, é tanto esse contrato e as mensalidades ficam X.
Tá. Uhum. E esse contrato realizado com as escolas, principalmente de ensino básico, que compreende educação fundamental e segundo grau, Uhum. compreende, ou tecnicamente dizendo, você está assinando um contrato para aulas presenciais. É basicamente isso. São aulas É, presenciais. que o O custo é contrato. diferente, o valor é diferente do que a aula online, né? É bem diferente, né? Exato, exato. E é uma Aí o que dificuldade. acontece? Então a pergunta dos pais, agora vamos entrar nas perguntas. As perguntas, Uhum. quais Depois são? você me dá um Quais são? espacinho para te passar umas perguntas, que já tem umas perguntas para te Tá. passar também, tá? Aí o que Uhum. acontece? O que os pais perguntam? Tá, não tá tendo aula, suspenderam. Como é que vai ser? Vamos parar de pagar então? Se não está tendo aula, vamos parar de pagar? Não, Complicado. não é complicado, mas a orientação é que não pare de pagar. Isso não quer dizer que não possa negociar, vamos por partes. Não pare Isso. de pagar. Por quê? Além do contrato de escola ele estar atrelado com essas aulas presenciais, ele também está atrelado com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação do Ministério da Cultura, de Educação e Cultura, que agora não é mais cultura, que é só educação, desculpa. Aí o que acontece? É, Toda hora muda o nome. muda os nomes, Toda Ministério hora, da é. Educação. Aí o que acontece? É, ele está lá atrelado. E o Ministério da Educação ela diz o seguinte: se você vai trabalhar com ensino, você tem que saber que você vai ter que dar aula 200 dias letivos e, no mínimo, 800 horas aulas. Então, os contratos são assim. Aí é mais um É. motivo para o pai perguntar: tá, mas então não vai ter os 200 dias letivos, não vai ter as 800 horas aulas? Sim, É. saiu uma. Aí saiu, foi uma portaria, acho que foi uma portaria ministerial. O Ministério da Educação soltou essa portaria dizendo o seguinte, dia 17 de março, que agora ele aceita e equipara as aulas à distância à aula presencial. Por que ele está fazendo isso? Ele fez isso porque se trata de realmente um momento assim, uma situação de força maior. Realmente não estamos Sim. no Em momento termos de normal. conteúdo, a gente concorda. Em termos de conteúdo, né, Rosa, a gente pode concordar, porque o conteúdo não vai ser prejudicado, porque o mesmo conteúdo que seria presencial vai ser online. A questão também é quando o aluno está em sala de aula, ele interage de uma forma diferente ao professor, né? Eu tenho conhecimento de algumas faculdades em Brasília que estão passando por dificuldades, porque os alunos estão querendo cancelar os cursos, estão trancar a matrícula, deixando de pagar. Tem boatos até, talvez, quiçá, algumas faculdades venham a fechar, né, quando tudo voltar ao normal, vamos dizer assim. E tem outras faculdades que estão super bem equipadas com aulas online. Eu, por exemplo, particularmente, tenho 2 filhos em faculdades. Uma faculdade está cumprindo a sua obrigação de prestar o serviço com aula online e a outra só trabalhinho teórico e o valor da mensalidade da faculdade do meu filho é R$ 13.000. E ele não está tendo o retorno. Então, assim, isso quando nós conversamos outro dia, é uma questão que eu vou resolver depois. Não vou deixar de pagar, mas eu vou querer. Vai atrasar a formação dele, entendeu? Inclusive, tem umas 2 perguntinhas aqui que eu vou te fazer. Ó. Essa pergunta que está fazendo é o meu esposo, porque ele é pagador das faculdades. Então, a pergunta do Marco Roban é a seguinte: no caso das faculdades, que é uma prestação de serviço, e esse serviço não está sendo prestado, que é o caso da Unieuro, que é a faculdade que meu filho mais novo estuda, é justo pagar por um serviço não prestado? Ele não está tendo aula, está suspenso. Não, as aulas, eles tentaram dar online, não conseguiram e estão só mandando trabalhos teóricos para eles fazerem. A O Unieuro está que nessa diz no, situação. Diferente do CEUB, diferente do IESB, parece que tá tendo aulas online. Sim, o que acontece? O Ministério da Educação, ele solicita que as escolas e faculdades, os ensinos superiores, que vão entrar nessas aulas à distância, ou porque mesmo enviando o material, ele tá propondo uma maneira, né, uma metodologia diferente de aplicar as aulas, mas ele tem que Hum. entrar no Ministério e justificar, no Ministério da Educação, Ó. e justificar a qualidade do serviço. Não é porque a aula é Hum. à distância ou até por e-mail, porque às vezes eles estão. Tem escola que tem trabalhado por e-mail.
mesmo por e-mail, a escola ela tem que garantir a qualidade desse ensino. Se não está sendo Uhum. garantida a qualidade, realmente tem que reclamar, tem que pedir a justificativa disso, e as escolas têm que abrir, não importa se é escola, Rose, faculdade, berçário, tem que abrir espaço mas eu para conversar. olha, uma coisa que eu sei, você sabe, que para a gente poder reivindicar qualquer direito nosso, nós temos que ter provas. Como, por exemplo, no caso de uma faculdade específica cuja prestação de serviço não está sendo realizada, mas o contraprestação, que é o pagamento, está sendo feito, como é que o aluno vai poder provar que ele não está tendo esse serviço? Porque o sistema não funciona, print de tela, como a gente costuma falar, faz o print da tela, como é que os alunos vão poder comprovar que essa prestação de serviço não está sendo feita nem de forma online? Então, Como vocês estão orientando nisso? o direito do consumidor tem essa vantagem, esse amparo, né? A gente entende a saída por suficiência também na hora de comprovar. Então, a escola, ela é que tem que comprovar que ela está enviando, está disponibilizando aula à distância, está colocando A via comprovação é e-mail. deles. Eles Ah, têm isso que é comprovar ótimo. isso. Então, ótimo, que senão os Então, alunos iam ficar. é, sim, não tenha dúvida. Ah, como é que eu vou provar que não Não é mandou? Não tocando para mim. mandou. Então, se mandou, quem tem que comprovar isso realmente é a faculdade, ou é a instituição de ensino. Ela tem que provar, Tá, eu tenho ela outra tem que, pergunta. inclusive. Pois não, pode falar. Não, pode terminar, pode falar. É que Ela depois tem tem outra que, pergunta para te fazer. inclusive, demonstrar que ela entrou em contato com o Ministério, fez uma proposta ou de reposição, ou de aula à distância, para manter a qualidade, horas aulas, enfim. Ela tem que demonstrar isso. Olha, tem uma outra pergunta do advogado doutor Gabriel Santana. Como fica a resolução 400 da ANAC com o ataque das aéreas e a MP 925, em especial o artigo 12 da ANAC, que dispõe sobre reembolso integral nas situações de alteração de voo superior a 30 minutos e 1 hora? Longa Então, pergunta. Deu para você entender? Quer que eu repita? não deu para entender. Deu para Nós entender? estamos Uhum. falando de. Deu sim. Nós estamos falando de instituição de ensino, mas eu vou falar É, sobre esse tema aí, porque aconteceu depois até então. uma Então coisa. conclui. Não, eu posso falar. Bom, o Pode que que falar? acontece? O que que acontece? Essa resolução 400 da ANAC, ela continua valendo. Eles não descartaram ela, principalmente inicialmente, mas diante da situação do coronavírus, foi solicitado, inclusive pelos ministérios, enfim, vários órgãos entraram em contato com a ANAC, pedindo que Hum. simplesmente suspendesse a resolução 400, que impõe multa, enfim, as multas são de acordo com cada contrato, as pessoas não costumam ler esses contratos, é uma situação complicadíssima. Mas o fato é que as próprias companhias, elas estão realmente devolvendo esses valores. Eu tenho, digamos assim, aconteceu comigo e aconteceu com um parente meu, enfim, houve a devolução integral do valor. Agora, uma coisa está acontecendo e realmente, agora eu não sei se continua, mas foi bem no início que eu entrei em contato e eu fiz uma reclamação formal, porque eu entrei no site da empresa para cancelar a passagem. E pelo site, que era um meio mais rápido de ser feito, a multa era Uhum. aplicada. Então eu tive que ir pelos canais, né? Telefonar. Então, eu demorei 45 minutos. 40, é um Nem me fale. desrespeito. É um É. desrespeito. Mas na hora que a atendente realmente me atendeu, ela foi rapidamente resolver o problema. Ela disse: está cancelado, não tem problema, e papapá. Agora, tem a outra opção que diz que é da remarcação. Essa remarcação, eu não também acho que tem que ser revisada, porque a empresa que me atendeu, eu não vou falar a empresa, porque, né? Mas assim, foi cancelado e o dinheiro foi devolvido. Mas tinha uma passagem Uhum. lá que eu pensei em remarcar. E aí eu teria que saber a data. Impossível, gente, porque hoje em dia eu teria que naquele momento, já remarcar, né? Não tem Botar como, uma ninguém sabe até data. quando vai isso. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, Ninguém agora sabe. a É uma legislação. incógnita. Exatamente. Agora as legislações, as medidas provisórias, essas coisas estão entrando para regulamentar. E a maioria delas está dizendo o seguinte: que
A MP que saiu agora há pouco de cancelamento de reservas, hotéis e tudo mais, ela diz o seguinte, não precisa devolver o dinheiro. Abriu esse espaço. Não está falando da ANAC mais de companhia aérea, mas ela abriu esse espaço. Não precisa devolver o dinheiro. Mas a pessoa tem 1 ano para remarcar novamente o evento, reserva, seja lá o que for. Mas é 1 ano sendo contado a partir do momento em que cessa essas medidas todas que estão sendo tomadas para evitar o contágio do coronavírus. O que me parece bem mais lógico, porque ninguém sabe a Bem, data. ninguém sabe. Né? Eu espero ter Olha só. respondido. Se o pessoal não ficou satisfeito, pergunta de novo. Mas aqui, ó, tem mais É. outras perguntas. A Érica, o nome dela é meio alemão ali, Eichen, né? Eu acho que você já falou, mas ela está fazendo a mesma pergunta. Mas tem muitas faculdades que alegam estar dando aula e não estão dando. Mas você já esclareceu que a faculdade vai ter que provar que ela está dando essa aula, né? Porque não é só alegar, ela tem que comprovar. E se ela... digamos assim, há a possibilidade que brasileiro dá jeitinho para tudo, da faculdade fazer o que ela está dizendo que está dando e não está dando? E qual vai ser essa prova que vai ser exigida da faculdade? É porque que ela está normalmente, prestando? que normalmente as escolas, as instituições de ensino que estão trabalhando com o EAD, que é o ensino à distância, elas têm que usar uma plataforma. E aí não tem como, porque a plataforma lá é pública, ela vai ter que demonstrar isso. Ou ela está usando uma plataforma para dar as aulas. Tem instituições de ensino que estão dando aulas online, ou seja, é presencial, né? É ali naquele momento com os alunos. E tem outros não, que estão gravando em plataforma. Mas, de qualquer forma, eles têm que utilizar uma plataforma ou eles têm que utilizar o e-mail. Não tem como fazer de uma outra forma que não seja essa, se for à distância. Então, a escola ela tem que provar. E ainda assim, o consumidor ele tem todo o direito de dizer, tá dizendo que fez, mas não fez. Cadê que mostra aqui no meu Porque o computador prejuízo... que chegou a mim? Enfim, né? Esse prejuízo, ele vai ser... não vai ter como evitar. Porque a situação que você falou, uma situação quase que de guerra, né? Então, as coisas estão acontecendo, infelizmente os alunos vão se atrasar, não vão se formar no tempo que precisa, né? O que nós precisamos depois é ter uma dignidade e uma hombridade de honrar os nossos compromissos depois, né? Eu sou contra essa questão de não vou pagar nada e deixa a coisa acontecer. Não, acho que tem muitos brasileiros se fazendo valer dessa oportunidade para não honrar os compromissos que já não tinha intenção de honrar. Mas vamos lá. Tem a Chilane Fernandes. Ela diz que ela paga a prestação junto com a mensalidade. E o transporte que paga junto com a mensalidade? Eu não entendi bem, Chilane. A sua escola exige que você paga junto? Faz parte da mensalidade da escola? Esclarece essa pergunta para a gente, para poder a doutora Roselice responder. Enquanto isso, eu vou para outra pergunta. A Elise Liz, para escolas de ensino médio, existe a possibilidade de redução de 30% no valor das mensalidades, Rose? Então, essa é uma pergunta interessante e ela está surgindo não por causa das medidas que foram tomadas aqui no DF, mas sim por causa de outros estados. Eu não estou me lembrando bem exatamente o estado, mas teve sim um PROCON que determinou que as escolas dessem uma redução de 30% do valor. Eu acho temerário isso. O que a gente orienta é que realmente haja digamos, uma conversa clara, transparente com as instituições de ensino. Por quê que a Senacom não aprova isso? Enfim, o MEC, porque não tem muito como justificar, porque, na verdade, o ensino básico, que inclui o segundo grau, ele é muito rígido nesse sentido. Tem que ter as 800 horas aulas. Outra coisa interessante de explicar. A nossa lei de diretrizes e bases, no artigo 24, desculpa, ela fala o seguinte, inciso 1, que o ano letivo tem que ter 800 horas aulas divididas em 200 dias letivos no mínimo.
Então, são no mínimo 200. E 800 horas aulas pode ser até mais. Tem escola que faz isso. Escola militar, algumas escolas elas têm mais que 800 horas aulas. Mas o próprio Ministério da Educação já acolheu, diante da pandemia, e é para preservar a saúde das pessoas, a aula à distância como aula normal. Então, e ele mesmo fala, que a Senacom também fala, se vai ter reposição, seja agora ou seja depois, se está tendo as horas-aulas através à distância, por outro veículo, outra modalidade, ainda assim está se aceitando como um contrato, entendeu? Como se o contrato esteja sendo cumprido. Então, não há que se falar nessa redução. Mas isso não impede da consumidora ir conversar com a instituição. Não impede. Isso. Então, você já está respondendo a pergunta da Cristina Castro, que ela perguntou, tendo aula online, devo pagar a mensalidade integral da faculdade? Você acabou de esclarecer sobre isso. Cris, está satisfeita com a resposta da Roselice? Qualquer coisa, faça outra. Porque pela pergunta dela, você acabou de responder. A nossa colega Lucimar, nossa amiga pessoal, ela está dizendo que uma vez pagou... ela disse que uma vez pagou R$600 de conta de telefone só tratando com problemas referente à Latam. Complicado. Nós temos outra colega aqui que é advogada também, minha colega até de pós-graduação, a Ligiane, doutora Ligiane. Prazer, doutora Ligiane, saudade. Queria revê-la em breve. Eu acho que a Ligiane, ela trabalha no Ministério da Educação, salvo engano. Se eu estiver equivocada, Ligiane, me corrige aqui. Ela está sugerindo entrar em contato na Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, SERES, no MEC, e da fornecer no telefone. 2022 9500. Eu não sei dessa... você tem conhecimento dessa orientação, Rose? A orientação que a gente dá primeiro, vá à instituição. A instituição tem que dar uma resposta, né? Então, e provavelmente, se você for direto ao MEC, é interessante que você já tenha, digamos assim, a resposta da instituição que não é satisfatória, que não preencheu as necessidades que você contratou, e aí sim, aí você entra em contato com o MEC, com o PROCON, com todo mundo. Mas a instituição é importante, ela tem que oferecer... É o primeiro passo. É o primeiro passo. Você tem que primeiro resolver administrativamente. Eu acho que assim, tudo nessa vida, né? Tem passos a você cumprir. Porque, inclusive, para você chegar no judiciário, talvez no futuro, né? As pessoas, às vezes, aqui, nós temos muitos advogados no grupo aqui, na live, mas tem muitas pessoas que não são advogadas, né? Então, a gente está explicando para quem não é advogado ou para aquele advogado que não é especialista em direito do consumidor. Mas para qualquer ação que você vai entrar, se você tem um trâmite administrativo, resolva primeiro no trâmite na área administrativa. Porque, às vezes, no administrativo você conseguiu resolver. Aí você quer direto judicializar, chega lá, você tentou administrativamente? Por que não tentou? Então a gente tem que evitar, inclusive, de estar sobrecarregando o judiciário, já indo direto demandar ações. A gente tem que também tentar resolver na área no administrativo, porque com certeza as escolas têm interesse de manter o aluno lá, essa parceria com os pais, a faculdade tem interesse, é o nome delas que está em jogo, né? Toda uma história, né, de uma instituição que tem que ser mantida. E o prejuízo vai ser um pouco para cada um. Não tem como, numa negociação, ser 100% para um ou 100% para o outro. Alguém tem que ceder alguma coisa, que isso, inclusive, já tem ramos de direito trabalhando só nessa área da questão da mediação, e é melhor você fazer um mau acordo que acordo nenhum. Então, você tem que também deixar um pouco de querer só levar vantagem e só você ter direito, e também olhar o lado da instituição, né? Porque eles têm ali famílias, eles têm famílias que eles mantêm, a própria instituição, eles têm professores, todo mundo vai ter que ter um pouco de prejuízo, não vai ter como ninguém sair isento dessa situação agora que nós estamos enfrentando, né? É perfeito isso. E a gente entende que, por um acaso, eu tenho contato também com professora de curso de inglês, e nem sei se ela disse que ia entrar se pudesse, mas ela me deu um relato tão bonito. Ela disse o seguinte, que ela dá aula de inglês particular.
E tem alunos dela que já são alunos de anos. Então, ela disse, teve um momento que eu parei, porque eu fui me organizar, fui ver como é que eu ia acessar uma plataforma para fazer essas aulas à distância. Então, ela passou por duas situações. A primeira, e ela é particular e de uma escola de inglês também, um curso desses mais conhecidos, que eu não vou comentar o nome. Bom, a primeira, teve pais que, sem aula, ligaram para ela e disseram, os boletos eu deixei todos no meu trabalho, estou fazendo home office, por favor, me manda de novo que eu quero pagar. E pagou. E ela disse, eu vou repor essas aulas. E teve também consumidor, pai de alunos, que ligaram para ela e disseram, olha, eu não sei o que eu faço, porque eu sou fornecedora também, eu sou privada, e autônomo, né? E eu parei de ter renda, eu não posso pagar agora, eu estou vendo que você está reiniciando as aulas online. E ela disse o seguinte, ela como professora, ela disse, não, o fulano é meu aluno de muitos anos. Eu vou continuar dando aula para ele. Quando essas coisas se estabilizarem, o comércio, a vida, enfim, as coisas começarem a estabilizar, tu vai me repassando esses valores. Eles negociaram. E ela não vai deixar de dar aula para ele. Então, quer dizer, melhor ter existe uma esse coisinha para fazer no outro. futuro do que não ter nada. Ela tá Perfeito, garantindo um recebimento futuro, né? perfeito. Ó, Ela disse, Lu, Rose, pode falar. não, pode falar. Não, existe É essa que eu tô. possibilidade de negociar, é isso que eu estou falando, Isso né? Que a é. lei, nessa situação em que nós estamos vivendo hoje, até foi um promotor amigo que falou, ele disse, a lei não vai conseguir resolver tudo isso, as pessoas vão Não, ter não que aprender consegue. a conversar. Então Vamos ter é que isso, a aprender. gente vai ter que aprender a equilibrar a E situação, é os novos como tempos, inclusive. É os novos tempos. exatamente. Inclusive, no meio jurídico, no meio dos advogados que eu convivo, você convive, nós temos pregado muito a negociação. A negociação é muito melhor do que você ter que levar a judiciário, né? Agora, a Lu Gamboa, que é minha amiga, advogada, ela é do IBDFAN, como eu sou também, ela é lá de Recife, está dizendo que está adorando a nossa live. Ah, que bom! Beijo. Olha, a minha amiga também, que vai ser a nossa palestrante essa semana, que é a doutora lá do Direito das Famílias, do Espírito Santo, ela tá adorando o tema, né? Deixa eu ver, a Chilane, aqui ó, a Chilane Fernandes está explicando. A escola tem o transporte dela. Optamos por pagar o especial da escola. Então, pago a escola e o transporte. O transporte não está ocorrendo. Posso pedir o desconto? Como é o nome dela? É Chilane Fernandes. Acho que eu Shilane, acertei o nome dela. a pergunta é ótima, inclusive ela está na cartilha sobre esses Ah, extras, porque às vezes a gente paga a mensalidade e paga também um extra que a própria escola oferece, que são aqueles cursos, né? Ou natação, balé, inglês, transporte, alimentação, tem escola que oferece. Nesse caso, realmente você deve ir lá e conversar, porque o que acontece? Tem duas alternativas aí. Ou você continua pagando normal e quando for repor essas aulas você não vai pagar esse uhum, período, ou uhum. eles abatem esse valor. Por que é bom ficar atento? Porque o MEC, o Ministério da Educação, ele colocou que não será necessário mais os 200 dias letivos. Ele está fazendo Uhum. questão das 800 horas aulas, o que é coisa diferente, dá para entender? É, dá para O, entender. trans, o transporte está ligado diretamente ao dia, né? Vai ter aula, Uhum. vai levar o menino. E você está pagando provavelmente os 200 dias de transporte. Então, nesse caso do transporte, é necessário conversar, porque se a escola não vai oferecer os É, 200 dias, então tem que ter um abatimento aí no sentimento. transporte. Se Exatamente. É o que ela você está for falando o tempo todo, tem oferecer que se os 200, negociar. exatamente. Então, no transporte, nessas atividades que são extra, que a escola cobra, se ela não vai ter condições de oferecer o mesmo padrão, a mesma qualidade, a mesma quantidade, ela tem que oferecer um abatimento, sim. É. Aqui, ó, a doutora Sandra, lá do Espírito Santo, ela vai ser a nossa palestrante na quarta-feira sobre direito do idoso, viu, pessoal? Fica atento aí que nós vamos ter uma Ah, live que amanhã. legal.
Amanhã Que vamos falar bom. sobre o direito previdenciário, que vai ser super legal, mudou tudo no direito previdenciário, então tem muita coisa para esclarecer com o doutor Eliseu lá de Recife, Pernambuco. Nós estamos com gente do Brasil todo vindo falar aqui nessa live aqui. E depois de amanhã vai ter o direito do idoso com a doutora Sandra lá do Espírito Santo, que é do IG Direito das Famílias lá. E a Michele Mita, também é nossa amiga, ela minha filha está tendo aula à distância, mas ainda está instável. A qualidade nem de longe está sendo a mesma. O que você tem para dizer disso aí, Rose? É Então, mesmo? a qualidade é uma coisa importante, sim. Não dá para, digamos, deixar passar. O fato de ter que, digamos, estamos aceitando as aulas à distância, não quer dizer que essas aulas não tenham obrigação de ter qualidade, Ah, né? tem que ter. A Prestação de qualidade serviço, né? não, exato, e a qualidade não está sendo negociada. O que está sendo negociado é a modalidade de apresentar a aula. Então, mas a qualidade tem que ser a mesma, uma boa, uma Tem. excelente qualidade. Então, tem que fazer, faça a reclamação por escrito, documente para a escola, ou a plataforma não está funcionando, ou faça isso, se tiver que fazer diariamente, se documente, porque no momento em que você tiver oportunidade de conversar. Foi a minha? Foi a minha, vamos ver se travou a minha aí. Ah, Acho que foi a minha bateria. Essa reclamação, você fundamenta com seus e-mails, ou subiu seus muito. telefonemas, enfim. Ó, tem um colega meu, que é meu colega também lá da pós-graduação, quando eu fiz pós-graduação de Direito Penal e Direito de Família também, acho que o Renato fez comigo. Ele está dizendo, parabéns, Luciane, pela live. Muito obrigada, Renato, pela sua presença aqui. A Elva, Obrigada. nossa Elvita, está dizendo, parabéns, meninas, pela live. Agora tem aqui, uma outra amiga minha também, que é advogada e inventariante. Se no aluguel de imóvel tiver um desconto por conta da quarentena, depois terei que pagar o valor desse desconto? Que mais? Quando Alu, tudo alu, se normalizar? o que a gente está percebendo nos aluguéis é o seguinte, que quem contratou os aluguéis agora no período de quarentena teve um abatimento bastante grande. Então, assim, quem alugou agora? Porque muita gente, infelizmente, teve que deixar seus apartamentos, suas casas alugadas, porque a despesa ficou muito alta, principalmente os autônomos, né? Mas, por exemplo, se Uhum. você consegue negociar com o proprietário para reduzir nesse momento em que estamos em crise, vai ser realmente uma negociação com ele para você ou pagar depois ou não, ele te dá esse abatimento, mas é uma negociação, não tem nada, É, digamos assim, é. que possa Isso é uma coisa parar. muito. Nada que obrigue o locatário a Não, baixar o aluguel. Nada que obrigue. Isso não. é questão de bom senso mesmo do momento, né? Porque, inclusive, tem locatários que sobrevivem daquela renda. Às vezes não tem outra renda. Tem aquele imóvel e ele sobrevive daquela renda. Ou complementa a renda dele, né? Então a gente tem que olhar o lado de todo mundo nessa história. Mas tudo é negociável. Acho que nesse momento estão todos muito solícitos, estão muito comovidos com a situação e acho que está todo mundo bem aberto para negociação, né, gente? Vou ler mais uma aqui. A Poema Nogueira. A Poema, gente, ela é minha manicure. Ai, gente, o salão fechou, não tá podendo Oh, atender ninguém. oh. Elas estão se virando, dando um jeito, começaram a fazer sushi para vender, viu, gente? Vai lá no Instagram do Espaço Clique, que é o salão que eu frequento, e comprem sushi das meninas que elas estão tentando repor a renda delas, que elas estão sem renda, totalmente sem renda. A Poema está dizendo o seguinte, ó. A escola do meu filho enviou um e-mail falando que esse mês de abril era para pagar o valor integral e que para maio ia esperar decreto do governo. Procede? Está correto isso? É a pergunta da Qual é a escola? Poema. Qual é a série? Qual é a ele é pequenininho, ele tem acho que 4 ou 5 aninhos, o filho da Poema. Ah, Ele é tipo um maternalzinho então, mesmo. as Eu acho que ele não creches está sendo nem alfabetizado, eu acho. isso tem que considerar, tá? A idade, digamos, a escolaridade que a criança está. Porque o que Uhum, acontece? O ensino fundamental e médio, que é o ensino básico, ele é muito claro nesse sentido de estar atrelado ao Ministério, à LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que ela estabelece os limites de carga horária e também de dias letivos. Agora, se uhum. ele estiver em creche ou berçário, aí realmente a situação é diferente.
porque em creche não tem essa obrigatoriedade, a menos que a creche se proponha a repor os dias que não está atendendo a criança, ou ela faz um abatimento nesse valor, nesse período, e quando voltar a atender, ela digamos, faz um balanço ali, né, um equilíbrio de valores de prestação, porque, na verdade, não tem obrigatoriedade de reposição de aula, digamos assim, né? Eu não tenho nem o que repor, Creche, porque o berçário. menininho dela... ela acabou de me responder aqui dizendo que o menininho tem 5 anos, fazendo pré-2. O que você vai repor no pré-2? É complicado, né? Pré-2 acho que É, juntando as sílabas ainda, B com A, Bá, deve ser é, isso. Mas ainda não alfabetizou. nem Mas alfabetizou. então é isso. Se tem essas duas situações. Se ele está no nível escolar em que o Ministério está abrangendo, a LDB abrange, aí ele tem que repor, então ela pode continuar pagando. Se não está, se está abaixo disso, se é creche, berçário, enfim, não tem a obrigatoriedade dos 200 dias letivos ou as 800 horas, porque os dias podem ser alterados, né? É. Então, ela tem que conversar para ver um abatimento, ver se eles vão repor, porque, lógico, ninguém vai cobrar um serviço, vai pagar um serviço, uma prestação de serviço que não vai ser prestada. Então, tem Uhum. que negociar realmente, né? Ó, a Érica, ela tá aqui constante aqui com a gente e tá bem presente nas perguntas dela. A Érica fala o seguinte: vou ter 3 semestres seguidos sem férias. Acho que a faculdade já deve ter comunicado ela isso. É complicado, pois mesmo sendo à distância, é cansativo. E precisamos de descanso também. A instituição pode dar vários meses seguidos sem férias? Isso aí, eu não sei se está regulamentado sobre É isso aí. inusitado isso. A gente Uhum. sabe que existe mesmo um período, digamos, sem férias, já aconteceu, por N motivos, às vezes, principalmente faculdade tem problema de greve, Reposição. se for faculdade pública, né, tem esses eventos, enfim, e as pessoas ficam sem férias, às vezes emendam um semestre no outro. Agora, é preocupante a situação que nós estamos, os pais realmente de escola, né? Os conselhos, eles estão se juntando e conversando, porque é uma situação inusitada. O tempo que nós estamos parados é grande e provavelmente vai se prolongar. E Vai. então, Agora, não é salutar. Agora, eu estou falando pessoalmente porque já dei aula por muito tempo, fui professora. Não é salutar ter um grande período, digamos, emendar mais do que 2 semestres, 3 semestres. Não tem rendimento nem para professor e nem para aluno, porque a gente não suporta essa carga tão grande, pesada de ensino. Não tem Então, rendimento. mas não tem rendimento. É. Então, tem várias alternativas para isso. Uma delas, que talvez a tua faculdade, a tua instituição de ensino ainda não tenha feito, digamos, um equilíbrio, mas a ideia do MEC de diminuir os dias letivos é justamente vendo essa situação aí lá para frente, que vai chegar um ponto que não vai ter como repor todos esses dias, né? Tá. E nas faculdades tem um problema maior, digamos assim, que algumas aulas que são práticas, elas não podem ser dadas nem online. No caso da É. Oh, medicina e outros, enfim. isso. Rose, olha, nós estamos quase acabando o nosso tempo, nós estamos com 12 minutos, 11 minutos Já? para acabar a live. Uns 11 minutos para acabar a nossa live, tá muito bom, tô adorando estar contigo aqui. Nossa, até eu tô aprendendo Que muito, porque não é bom, minha eu área de direito. também. Então, assim, gente, se ficar alguma pergunta sem responder, a gente volta, vocês falam, Lu, vai lá, faz outra live com a doutora Roselice, que a gente quer saber mais coisa. A gente marca uma outra live, um outro dia, 16 horas. E tem muitas perguntas, né? Mas, assim, Rose, o que você acha que você pode... Eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho do Procon, e você disse que tem 2 ou 3 cartilhas que vocês lançaram, que vai ajudar muito o pessoal com isso aí. Onde é que o pessoal acha essas cartilhas? Tá. Então, olha só, até tu me tinha me dito que o site não estava, eu não entrei hoje no site, Eu mas tentei entrar ontem. dentro do Procon, nós temos algumas cartilhas. Tem a cartilha do material escolar, que foi feita no início do ano, que inclusive fala bastante sobre aquelas dúvidas sobre material escolar, porque foi proibido já há alguns anos
vários materiais, Ah, vários itens de uso coletivo, né? Não pode ter na escola. Mas tem uhum, algumas situações em que a escola pode até. E aí está lá na cartilha, essas situações aí do material escolar. Então, tem a cartilha do material escolar, nós temos uma cartilha grande, que é a cartilha do turismo, que fala sobre passagens aéreas. Ela foi feita antes do coronavírus. Então, ela não está entrando, agora, nesse momento, ela não é eficiente porque ela não está tratando das novas medidas, das novas tomadas do governo para diminuir, digamos, a contaminação, mas ela está uhum, lá para tempos normais, digamos assim, né? Ela é, está lá. E tem também algumas notas sobre passagens e companhias aéreas nesse período agora de Covid. Tem essa uhum, cartilha que te passei hoje as duas, né? A de ensinos e estabelecimentos de ensino em período de Covid. E uhum, tem mais duas cartilhas que estão para sair. Uma delas é sobre comércio eletrônico e a outra é sobre segurança, fraudes que estão acontecendo, como a gente tem um pouco mais de segurança para lidar com alguns golpes, né? Muito comum, digamos, em período, principalmente nesse período agora. Então, o trabalho do Procon, basicamente, é a gente tentar harmonizar essa relação de consumo entre o consumidor quatro e o minutinhos. fornecedor, e o material está lá disponível. O que não estiver, a gente vai colocar ainda essa semana, vocês tenham um pouquinho de paciência, que a gente vai colocar tudo lá, tá certo? Tá bom, ó, tô apontando 4 minutinhos para acabar. Teve duas perguntas aqui que eu vou falar, que o Gabriel Santana está perguntando se essa cartilha vale para outros estados. E o Fran Mendonça está perguntando se o Procon DF faz conciliação e negociação. E aí, se você puder resumir em 2 minutinhos, porque está acabando o tempo, senão a gente Rapidinho, faz uma outra tá. live. Tá, olha, a cartilha, ela serve para outro estado, mas muito mais como, digamos, o que o pessoal está trabalhando em outros lugares. Porque, na verdade, cada dirigente de estado e município estão tomando atitudes diferentes com relação ao ensino. Então, Uhum, ela pode servir assim, para uma base do que está acontecendo, mas valer uhum, mesmo não, porque depende do PROCON de lá, né? Agora, uhum. a segunda era sobre Se o Procon está fazendo mediação e conciliação, acho que acordo é isso. faz, É. Sumiu aqui a faz pergunta, peraí. mediação, Se o Procon faz conciliação e negociação. Acho que faz uma das sim. primeiras coisas que o Procon quer fazer é negociar, né? Exato, a gente faz sim, entramos em contato sempre que é possível, porque o Procon já sabe mais ou menos quais são as companhias ou empresas, instituições que costumam fazer acordo. O que a gente evita de fazer é chamar o consumidor para tentar um acordo e a empresa a gente já ter o conhecimento que ela não faz. Porque aí É. causa mais transtorno. Então, a gente faz sim. Principalmente o consumidor pode solicitar isso também, se ele quiser. Tá. Rose, eu vou te agradecer, que falta exatamente 1 minuto antes que desliguem da nossa cara, porque a live vai cancelar. Quero Ela agradecer todo mundo que está aqui, adorei, Ah, gente. um grande Doutora beijo para Rose vai todo voltar outro mundo. dia. Mande para mim no meu direct lá as perguntas que vocês querem fazer, o que vocês querem tirar desse conhecimento com a doutora Rose, que a gente Ó, volta e bacana. explica tudo para vocês. Obrigada, um beijo, tchau para todo mundo. Tchau, Rose, Tchau, brigadão. muito obrigada.